Olá, irmãos, como foi o seu dia hoje? Espero que todos tenham tido um bom dia com a família. Graças a Deus estamos aqui para mais um encontro na presença de Deus. Louvamos a Deus porque a irmã Margarete já está em casa, sendo cuidada, sendo medicada, e vamos continuar orando, né? Vamos orar pelo irmão Gilmar aqui, que teve, como disse a Daiane, um pequeno desconforto. Realmente a gente sabe que isso é preocupante, mas o nosso Deus é nosso Deus. Porém, quero dar um conselho: seria muito bom se vocês fossem para casa. Tá bom? Seria muito bom. E não dirigindo. Pedir para que alguém pudesse levar. Ok? Para ele deitar e descansar. A gente não sabe, né? A gente sabe do histórico do Gilmar. Então é muito bom que esteja em casa, repousando. Tá bom? É uma recomendação. Tá? Mas, se estiver se sentindo bem também, fique à vontade. Tá ok? Muito bem. Irmãos, nessa noite eu quero trazer para vocês aqui um tema muito especial. E é uma continuação do tema de ontem. É um tema de ontem, não sei se vocês estão aí com as conexões, mas ontem eu falei sobre imaginação, sobre a fé como imaginação, como contemplação e como ação. Eu falei ontem que a fé, ela tem um lado teórico, porque você pergunta, você tem fé? Todos têm fé, e muitos acham que, e estão certos, a maioria acredita que a fé é acreditar naquilo que não se vê e que ainda não aconteceu. Mas eu apresentei ontem a fé como algo mais prático. De que forma? Onde a fé precisa nos levar, quem tem fé precisa trazer o futuro para o presente. Aonde? Na sua imaginação. Quem tem fé precisa viver o futuro como se ele estivesse acontecendo hoje. E não só precisa imaginar o futuro como se ele estivesse acontecendo hoje, mas quem tem fé também precisa enxergar isso acontecendo. Entende? Quem diz que tem fé, na prática, precisa enxergar aquilo que ele criou na mente como se acontecendo agora. Por quê? Porque é isso que vai trazer nele energia, força e garra para realizar fisicamente. Então a forma de nós materializarmos a nossa fé teórica é aqui, na imaginação. E a Bíblia diz que é impossível agradá-lo sem a fé. Mas sem que fé? Tanto sem a fé nele, que é a fé teórica, eu acredito em Deus, eu confio que Ele é poderoso, e sem a fé ativa, aquela que eu vou para a guerra, aquela que eu vou para a prática, para tornar real pela bênção de Deus aquilo que eu acredito na minha vida. Então hoje, nessa noite, eu quero dar sequência a esse tema, porque a fé leva-nos a estar em contato com aquilo que não aconteceu ainda, porém é desconhecido. E muitas pessoas às vezes dizem ter fé, Mirela, e elas não entram em ação porque elas têm medo do que elas ainda não conhecem, do desconhecido. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui: você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Elisângela diz que tem medo de barata, né? Outros dizem que tem medo da morte, outros dizem que tem medo do escuro, outros dizem que tem medo de velocidade. Eu não gosto de água, só para tomar banho e beber no copo, né? Porque se passou daqui, eu já tenho que voltar para trás. Então o mar é até ali onde aquela pequena onda quebra, a piscina é mais ou menos ali 4 pés, 3 pés, passou de 5, foi cobrindo o nariz, já estou saindo fora. Não sei porquê, mas minha mãe um dia me disse que quando ela estava grávida de mim, ela e meu pai quase morreram afogados. E eu não sabia nada disso. Desde o dia que ela contou, não sei, porque não gostei mais de entrar, né? Mas tem pessoas que têm medo de altura. Há outros que têm medo de velocidade, há outros que têm vários medos. As pessoas têm vários medos. E por causa desses medos, muitos não avançam.
Porém, a Bíblia diz que quando nós temos fé em Deus, a nossa fé lança fora o quê? Todo medo. Porque quando nós dizemos que temos fé, quem é que vai à nossa frente? Deus vai à nossa frente. E nós precisamos enxergar Deus indo à nossa frente. Interessante que a Bíblia conta-nos várias histórias de homens que tinham grande fé. Ou vocês acham que o quarto homem que se manifestou dentro da fornalha de fogo, ele surgiu do nada? Não, é porque na mente daqueles 3 jovens, quando eles foram levados para a Babilônia, eles nunca tiveram dúvida de quem estava com eles, de que Deus estava com eles. Então, no momento em que eles mais precisaram, lá estava, porque aquilo já estava onde? Já estava na mente deles, Deus estava com eles. Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o rompimento do medo e como caminhar pela fé. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Quando eu falei da água ali, meus filhos começaram a rir, porque agora surgiu um outro medo, o medo de montanha russa. E aí eles ficam rindo de mim, porque eu fui uma vez e só para provar que eu tinha coragem, mas acabou a coragem. Medo, né? Deu medo desse negócio também. Não tem verde de mal daí, não. Ah, é? Eu vou ter medo. Eu fui lá, provei que tinha realmente medo. Mas a minha coragem só foi o suficiente para ir em 2 não deu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos ler assim. Olha o que diz a Bíblia. 2 Coríntios 7 diz a Bíblia assim: visto que andamos por fé e não pelo que? Pelo que vemos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que elas não têm medo até enquanto elas estão vendo. No momento em que elas param de ver, elas sentem o receio. No entanto, Paulo diz: não tenha medo, viva pela fé e não pelo que vê, porque muitas vezes você vai ter que crer sem ver. Quem na Bíblia creu sem ver? Eu citei um ontem. Abraão creu sem ver, né? Ele creu sem ver como? Fisicamente, mas na mente dele, ele viu que Deus tinha era muito melhor do que ficar na parentela dele. Então ele foi. Mas existe um outro texto em relação ao medo. Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 9. Quem sabe esse texto de cor? Você sabe esse texto de cor? Josué capítulo 1, versículo 9, famoso. O que diz lá? Não te mandei eu? Seja forte o quê? E corajoso. Seja forte e corajoso. Olha o que diz, vamos ler na íntegra. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que. Agora, se a sua fé é apenas teórica e você lê um texto desse, o que vai acontecer quando você for para o escuro? Você vai temer, porque você não o quê? Você não criou na sua mente uma imagem de Deus andando do seu lado. Então Deus disse para Josué: não temas, não te assombres, né? Eu sou o teu Deus, estou contigo. Quando nós olhamos para esses 2 versículos, o que eles nos dizem? É um chamado de Deus para que a gente caminhe com Ele pela fé, não no que vemos, mas no que Ele realmente é, e é um chamado também, uma garantia de que Deus está conosco em todos os momentos. Agora, o que é o desconhecido? O desconhecido, amigo, é aquilo que eu e você não temos controle. Como, por exemplo, você tem controle do manche lá do avião? Não. Você não tem controle. Você tem controle do vento? Você não tem controle. Você tem controle da chuva? Também não. Você tem controle da sua vida, da sua respiração? Também não. Então essas coisas que são desconhecidas, é natural nós termos medo.
Só que quando nós desenvolvemos o conhecimento da fé como teoria, mas também desenvolvemos o conhecimento da fé como prática, ao ponto de você imaginar na sua mente o futuro realizado e você começa a agir de acordo com aquilo que você acredita, esse medo, ele vai sendo superado. Ele vai sendo superado. Por que nós precisamos vencer o medo pela fé? Porque o medo pode nos paralisar e nos impedir de avançar. Sabia disso? Existem pessoas que não saem de casa, não viajam, não passeiam com a família. Sabe por qual medo? Medo de andar de carro na estrada. Eu conheci pessoas que tinham medo de andar de carro na estrada. Não viajavam, porque tinham medo de quê? De acontecer um acidente. Há pessoas que não vieram aos Estados Unidos verem os netos porque tem medo de quê? Avião. De avião. A senhora teve medo de avião, irmã? Não teve, por isso está aqui. Certo? Por isso está aqui. Mas existem pessoas que têm medo. Voar de avião é uma das formas de transporte mais seguras do mundo. Mas tem pessoas que preferem andar de carro. Só porque o avião vai aonde? No ar. E como a gente não tem controle do ar, vem o medo, e o medo nos impede de avançar. Você já foi impedido? Você conhece alguma coisa na sua vida que até hoje você não fez por causa do medo? Existe algum investimento que você não fez na sua vida hoje porque tem medo de perder dinheiro? Existe alguma coisa que você não fez por medo? O medo pode nos paralisar, irmãos, e impedir o nosso avanço. Só que como cristãos, nós não podemos deixar que o medo nos impeça, porque o cristão precisa viver confiando plenamente em Deus. Pastor Marcos, então eu tenho que sair por aí e meter o peito na vida? Não, você tem que calcular, você tem que buscar o conhecimento. Para onde eu vou? Qual é a aviação que eu vou voar? Qual é o meu destino? Quanto eu tenho no banco? Será que eu vou ter dinheiro para pagar tudo que eu vou gastar? Que eu vou precisar? Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Só que mesmo fazendo a sua parte, o medo continua existindo. Então você, uma vez que fez a sua parte, você precisa confiar em Deus e tomar as suas decisões. Porque o medo pode nos paralisar. Bill Hybels, um pastor evangélico aqui dos Estados Unidos, ele escreveu o seguinte: a fé é a confiança em Deus, mesmo quando a estrada à nossa frente é obscura e cheia de curvas. Confiança no plano de Deus, mesmo sem enxergar o caminho. Foi o que aconteceu com Abraão. Ou vocês acham, irmãos, que Deus quer que nós caminhemos nesse mundo diferente de como Abraão caminhou? A gente tem a ousadia muitas vezes de dizermos: Abraão foi o pai da fé, e eu? E eu sou o quê? No mínimo eu tenho que ser filho. Agora, se Abraão foi o pai da fé, e eu tenho medo de avançar porque eu desconheço o futuro, quem que eu sou? Eu não sou nem pai, nem filho, nem você avô de alguém que terá fé, porque a minha fé jamais existiu. Tony Robbins disse o seguinte: a única coisa que nos impede de conseguir o que queremos é a história que continuamos contando a nós mesmos. Existem muitas coisas, irmãos. Quando eu falo assim, dessa questão de conquistar, de conseguir, parece ser meio humanista esse negócio. O pastor Marcos fala de prosperidade, fala que a gente tem... Não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, que Deus não nos criou para sermos cauda em nada. Deus nos criou para ser cabeça em tudo. Só que a vida cristã, parece que alguns vivem uma vida cristã de covardia, aceitando a realidade que o mundo impõe sobre ele, quando Deus diz assim: eu não te criei para isso,
Eu te criei para dominar e não para ser dominado. E a gente, por causa do medo do que ainda não está sob o nosso controle, a gente não dá o passo à frente. A gente, ao contrário, a gente faz o quê? A gente recua. Então o cristão que vive pela fé, ele não é inconsequente, mas ele também não é medroso. Um cristão que vive pela fé não pode ser irresponsável, mas ele também tem que ser corajoso. Quando nós vivemos pela fé, quando a nossa caminhada é pela fé, quando nós buscamos vencer o medo, nós ancoramos a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu não apoio ninguém que taca o pé pelas mãos. Existe a parte que nós temos que fazer. E existe aquela que nós devemos colocar nas mãos do Senhor. Agora, o problema é que alguns não fazem a parte que ele tem que fazer, coloca tudo nas mãos de Deus, porque se nada der certo, A culpa é de Deus. a culpa é de Deus. Como aquela famosa frase, tudo no tempo de quem? De Deus. Essa frase está completamente errada. O tempo de Deus é toda hora. Deus não disse assim, Daiane, daqui 10 anos, tá? Daqui 5 anos, viu, Daí? Daqui 3 anos, viu, Humberto? Deus não determinou tempo para ninguém. O tempo de Deus são as 24 horas que Ele dá para todo mundo. Só que alguns preferem colocar nas mãos de Deus o seu tempo e abster-se das suas responsabilidades. E quando a coisa não acontece, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Foi você quem quis assim. Porque aquele que está conquistando lá, tem o mesmo tempo que você teve, só que alguns incrédulos têm mais fé que o cristão. Porque ele entendeu que o desconhecido não está sob o nosso controle, mas quem vive pela fé não tem medo do que está pela frente, porque sabe que Deus estará conduzindo-o. Eu não sei se está fazendo sentido para você essa mensagem, mas eu quero motivar você a entender o seguinte, que nessa semana você vai precisar talvez tomar decisões. Essa semana você vai ter que fazer investimentos, essa semana você vai ter que falar, essa semana talvez você vai ter que conversar com o seu patrão, essa semana você vai ter que conversar com sua esposa, conversar com seu esposo, conversar com seus filhos, não sei quais serão as coisas que você terá que fazer, e elas ainda não aconteceram, então elas são desconhecidas, mas não tenha medo, confie no Senhor. E se prepare para fazer acontecer. Então, como viver essa caminhada com Deus de fé, de coragem na prática? Primeira coisa, você precisa fortalecer sua confiança em Deus. E como é que eu fortaleço minha confiança em Deus? Estudando a história de homens que confiaram em Deus. Por isso a palavra de Deus, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, quanto mais nós estudamos as histórias de homens e mulheres que viveram com Deus, mais nós teremos certeza de que na nossa vida também não será diferente. É impossível, escreva isso, irmãos, é impossível um cristão, na hora da necessidade que ele tiver, ele exercer fé se ele não lê as Escrituras. Agora, dificilmente, na hora de exercer fé, o cristão que lê as Escrituras vai dar um passo atrás. Porque, meu amigo, quando o negócio está difícil, você lê um texto igual Josué capítulo 1, versículo 9, você sai rompendo em fé. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, estarei com você. Quem vai duvidar de uma palavra dessa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem é que vai ter medo de escuro? Se você tem certeza de que Deus prometeu que estaria com você. Ontem eu falei sobre as promessas de Deus. Por que muitas vezes a nossa vida parece ser meio sem sentido? Porque a gente não conhece mais as promessas de Deus. Eu abri aqui na internet rapidinho, e não era o meu plano fazer isso, mas eu coloquei ali, veio na minha mente, algumas das promessas de Deus. Eu quero ler umas 4 ou 5 aqui para você. Por exemplo, Isaías 41, versículo 10. Olha essa promessa. Não temas,
porque eu sou contigo. Se você falar assim, eu não acredito nisso, então não é melhor você não estar aqui. Porque quem disse isso para Isaías foi Deus. Foi Deus quem disse assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é uma promessa de Deus. Olha outra promessa de Deus, Jeremias 29:11. Porque eu, disse Deus, eu bem sei os pensamentos que penso a seu respeito. Eu sou feio. Não é assim que Deus pensa a seu respeito. Eu sou pobre. Não é assim que Deus pensa a seu respeito. Ninguém me ama. Não é assim que Deus pensa a seu respeito. Nada vai dar certo para mim, nada dá certo. Não é assim que Deus pensa. A Bíblia está dizendo: filho, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de você. Para de achar que você sabe quem é você. Eu é que sei. Eu é que sei da sua capacidade, eu é que sei da coragem que você tem, eu é que sei do seu futuro, eu é que sei. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha aqui que Deus está dizendo. Deus está dizendo: você quer ter um fim, você enxerga um determinado futuro, e aí quando você olha para você, você se sente pequeno. Para com isso. Se você espera isso, eu sei que posso fazer. Eu sei que você pode. Olha outra promessa, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha essa outra promessa, Isaías 43:2. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E para concluir, olha essa outra promessa, 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem por demorada, mas Ele é longânimo para com você, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe por que muitas vezes a nossa fé, a nossa vida religiosa, ela parece tão medrosa? Porque a gente não conhece mais as promessas de Deus, então a gente não consegue ter fé. A nossa fé é fortalecida quando a gente estuda as promessas de Deus. Inclusive, assim que nós retornarmos do Campuri, que viajaremos semana que vem, nós vamos fazer uma vigília aqui nessa igreja chamada As Promessas de Deus. Nós vamos estudar algumas das mais lindas promessas de Deus para fortalecer a nossa fé. É isso que a gente está precisando nos dias atuais. Nós não estamos precisando de dinheiro, nós não estamos precisando de nada que esse mundo nos oferece. Nós estamos precisando de confiar nas promessas de Deus, porque o que a gente mais precisa é de fé para confiar nas palavras do Senhor. Amém. É só isso que a gente está precisando nos últimos dias. O que mais podemos fazer para que a nossa fé seja corajosa, para que a nossa caminhada seja forte e o medo não nos paralise? Segundo, ação corajosa. Assim como você precisa fortalecer sua confiança em Deus por meio do conhecimento da palavra do Senhor, nós precisamos agir corajosamente. Viver por fé, não pelo que vemos, e agir com coragem. Ação prática. O que vem a ser isso? Identificar um passo de fé que pode ser dado, iniciar um novo projeto, conversar com Deus sobre algo que você sonha e fazê-lo mesmo sem medo. Terceiro, renovar a sua mente. Existem pessoas que passam medo para a gente, irmãos. O que mais temos nesse mundo hoje são pessoas pessimistas. E eu vou dizer para você, não é todo brasileiro que é pessimista não, tá? E não é todo estado que mostra um perfil pessimista. Existem estados no Brasil que têm pensamentos, perfis muito pessimistas. E existem outros que não têm tanto, são mais corajosos, mais investidores, têm mais coragem de colocar a cara a tapa. E existem pessoas individuais que convivem conosco todos os dias, que você fala assim para elas: eu estou pensando, não vai dar certo isso não, já vi isso acontecer. Você conversa: eu já tentei isso aí, não deu certo. Sabe o que a gente tem que fazer com essas pessoas? A gente tem que amá-las, mas elas não servem para estar do nosso lado.
É duro dizer isso, mas o pessimista não pode ficar do lado de quem é otimista. Uma pessoa pessimista é uma trava na vida de um outro ser humano. Eu pessoalmente conheço maridos que as esposas são sonhadoras, como a gente aprendeu ontem. Elas enxergam o futuro no presente e vibram quando fala do futuro, porque elas veem aquilo acontecendo, mas o marido puxa o quê? Puxa a rédea, porque ele tem medo. Porque ele tem medo. Eu conheço maridos que são sonhadores, mas as esposas são pessimistas. Uma pessoa pessimista precisa mudar a mente. E como cristãos, nós precisamos mudar a nossa mente, porque nós temos Deus, nós temos as promessas de Deus. Sabe o que a gente não consegue? Aquilo que a gente não tenta. Aquilo que a gente não tenta. Você pode falar assim, não consigo correr. Começa a correr. Mas corre 2 passos. Amanhã você corre 4. Amanhã você corre 5. A gente só não consegue aquilo que a gente não quer, irmãos. Eu não consigo juntar dinheiro. Consegue, porque você nunca tentou. Você nunca começou. Eu não consigo emagrecer. Precisa começar. Eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Precisa começar. Eu não consigo estudar a lição todo dia, porque você não começou. Você precisa começar. E você precisa treinar-se cada dia a ação. Só que isso começa onde? Na mente. Na mente. Entre o querer e o que o seu cérebro vai liberar você para fazer, a distância é muito grande. Quantas coisas você planeja no final de semana fazer na outra semana e faz 10%? Sabe por quê? Porque entre o que está registrado aqui e o que você na prática faz, é muito distante. Isso aqui domina isso aqui, ó. Então a gente precisa renovar a nossa mente. Renovação da mente, mudar a narrativa. Mudar que narrativa? A narrativa interna. Se a Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias, você precisa dizer para a sua mente, Deus está comigo a todo instante. Porque se você não disser para a sua mente, Deus está comigo a todo instante, o medo vai dizer, você está sozinho. Ou você faz, ou ninguém faz. E isso não é verdade. Isso é reflexo do medo. Então a nossa mente precisa ser renovada a cada dia, para que a gente possa ter uma mente corajosa. O que fazer então para que a minha mente seja mais positiva e menos medrosa, menos negativa, que tenha mais fé e mais confiança em Deus? Vou dar uma prática aqui para vocês. Escreva. Tem um negócio que foi distribuído aqui no chá das mulheres, como é que é o nome? Uma latinha. Na lata, verdade, que você precisa ouvir. Na lata, né? Verdades que você precisa ouvir. Sabe o que você faz? Compra uma latinha semelhante àquela e coloca do lado dela. Porque se você... Quem aqui já tem costume de pegar essas coisinhas na latinha? Alguém já viciou nisso? De pegar todo dia na latinha, uma frasinha? Então coloca outra latinha do lado, porque pegando uma dessa você vai automaticamente pegar outra. Mas nessa outra o que você vai fazer? Você vai colocar as promessas de Deus, as afirmações de Deus a seu respeito. E todos os dias você começa a ler e coloca isso para dentro. Porque, meus amigos, muitas das coisas que nós estamos fazendo na nossa vida, nós estamos fazendo porque alguém disse que seria assim. São as nossas crenças. As crenças que nós temos gravado em nossa mente, elas é que moldam o nosso comportamento. Elas é que moldam as nossas ações. E existem crenças que estão aí dentro da sua mente que não foi você quem colocou. Talvez de 100%, 1% foi você que colocou. 99% foi sua mãe, seu pai, sua avó, seus amigos e a escola e a igreja que você frequentou quando você era criança.
E na verdade, o que você está fazendo hoje? Você está simplesmente reproduzindo aquilo que eles disseram que seria, só que numa época que você não podia dizer se era bom ou se era ruim. Você foi colocando aqui, ó. E está tudo aí registrado. Então, muito do medo que nós temos hoje de avançar e romper em fé é porque está registrado aqui. Isso não é para você. Isso é só para quem tem dinheiro. Isso é só para os ricos. Isso é só para quem é alto. Isso é só para os brancos. Isso é só para os americanos. Isso é só para os ricos. Isso é só para quem é patrão. Isso é só para quem tem carro grande. Isso é só... Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente precisa renovar nossa mente. Então escreva. Coloca lá na latinha e todo dia vai lendo isso e vai colocando isso para dentro. Escreva essas afirmações, como por exemplo essa aqui, ó, Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha esse texto. Eu posso todas as coisas. Repita, eu posso. Eu posso. O que é todas as coisas? Tudo. E por que você então não está fazendo? Não é meio mentiroso então essa declaração para a gente? A gente diz assim, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E aí o texto diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí eu digo assim, eu não consigo me controlar. Eu não posso ver uma cama desarrumada. Eu não posso ver uma louça suja. Eu não posso ver o cachorro entrando dentro de casa. Eu não posso ver o meu marido dizendo isso que eu explodo. Eu não posso ver o dinheiro na minha mão que eu já quero gastar. Eu não posso olhar uma moça lá na internet que eu começo a achar que eu não sou linda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O texto que eu estou dizendo ali, que a gente leu, eu posso todas as coisas. Eu posso tudo, irmãos. Não por mim, mas pelo Deus que eu acredito. E através dessa crença, pelo Deus que eu acredito, eu posso fazer qualquer coisa. O que é que você está deixando de fazer por medo? Para com isso. Faça. Ah, eu quero mudar de negócio. Muda. Ah, eu quero começar um novo negócio. Comece. Ah, mas é difícil. E você acha que para o outro não foi, não? Só que ele teve coragem de continuar. E você? Está parado no tempo. Perdendo tempo. Há pessoas que estão aqui há 10, 15, 20 anos, ou chegou ontem, ou chegou o ano passado, e estão querendo começar, então começa. Mas não acha que as coisas são só para os outros. Não deixa o medo paralisar você. Você é um cristão, e cristão confia de que o futuro está nas mãos de Deus. Então dê o primeiro passo e entregue nas mãos dele. Se você não der o primeiro passo e entregar nas mãos dele, vai chegar o tempo lá no futuro que você vai dizer assim, poderia ter sido e não foi. Por quê? Culpa de Deus. Porque Deus não quis. Mentira. Foi porque você foi medroso ou medrosa. Lembrando, não podemos ser inconsequentes e nem irresponsáveis. Mas não podemos deixar o medo nos paralisar. Quarto, orar e jejuar. Lembre-se, fortalecer a coragem por meio da leitura da Bíblia, por meio das promessas, renovar a nossa mente, repetindo somente coisas positivas todos os dias, principalmente as promessas que estão na palavra de Deus, e orar e jejuar. Para quê? Para buscar direção e orientação de Deus. Dedicar tempo específico para orar sobre aquela decisão que você está querendo tomar. E buscar apoio. Apoio de quem? Apoio de pessoas que já estão fazendo o que você gostaria de fazer. As melhores pessoas para nos apoiar são aquelas que estão aonde eu gostaria de estar. Por exemplo,
não é novidade, já conversei com alguns aqui, mas eu sonho um dia comprar uma casa aqui. E todos nós imigrantes podemos comprar uma casa aqui. Todos nós. Qual que é a diferença? A diferença é que quem tem o Social Security vai pagar 5, 6, 7%. O imigrante que não tem o Social Security, mas tem o Tax ID, vai pagar 20%. Se você vai comprar uma casa de 400 mil, você tem que ter 80 mil de reserva para dar de entrada. Todo mundo pode. Aí vem um cabeça oca e diz assim, imigrante não tem condição de comprar casa aqui nos Estados Unidos. Quem disse isso? E aí por isso muitos não tomam a decisão. Vai pagar aluguel 20, 30 anos aqui, mas não toma a atitude de comprar uma casa própria. Por quê? Por causa do medo. Então, nós precisamos romper esses medos. Agora, qual é o nosso apoio? O nosso apoio é quem já está onde eu quero chegar. Ontem eu fui no aniversário, rapidinho na parte da tarde, passamos lá para dar um beijinho no garotinho, que a Liz é professora dele. E eu cheguei lá e o rapaz tinha comprado uma casa linda 2 anos atrás, amor. Um lugar muito agradável. E aí, conversando com Elisângela, porque a gente tem planejado isso, eu falei assim, Elisângela, eu vou perguntar para ele qual foi o caminho que ele fez. Não é o tipo de casa que talvez eu vou comprar e eu quero. Talvez nem igual a dele, talvez um até mais simples do que a dele. Mas eu queria saber, porque ele já estava onde? Eu quero chegar. Agora, eu vou pedir opinião para quem está pagando aluguel como eu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a Bíblia é um livro extraordinário para a gente poder ler e para a gente também refletir sobre nossa vida. Porque o medo, irmãos, o medo, ele nos paralisa. Ele nos paralisa. Mas um cristão precisa romper o medo e viver pela fé. Agora, como que eu vivo pela fé? Vou repetir, existe a fé teórica, que é aquela fé que quando te perguntas assim, você confia em Deus? Confio. Você crê em Deus? Creio. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos que não se veem. Por isso eu tenho fé, sou um cristão, tenho fé em Deus, conheço a Deus e amo a Deus, ok. Mas e na prática? Não, aí eu tenho medo. Calma. Então você tem que ser coerente. Se você diz que confia em Deus, acredita em Deus, a prática sua também precisa ser uma prática de fé. E como que eu vivo uma prática da fé? Quem diz que tem fé precisa enxergar o futuro que ele quer quando? Hoje. Qual é o futuro que você quer? Enxergue esse futuro e traga ele para hoje e veja acontecendo. Se enxergue assentando lá na porta da sua casa, assentando no carro que você quer, morando no apartamento que você quer, tendo o corpo que você quer, tendo o casamento que você quer, tendo os filhos do jeito que você quer. Quero ver meus filhos estudando em tal lugar e etc. Enxerga, faz uma imagem disso tudo na sua mente e agora isso vai criar uma força dentro de você com a confiança em Deus e você vai buscar isso e Deus vai dizendo assim, você tem a minha bênção, vai. Precisamos aprender a viver assim. Porque se nós não aprendermos a viver pela fé, o medo vai nos paralisar. O tempo vai passar e depois nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, poderia ter sido, mas não foi porque foi a vontade de quem? De Deus. Não foi a vontade de Deus, foi o seu medo. Você é o culpado de tudo não ter acontecido. Então nós, irmãos, precisamos viver uma fé como Deus deseja que a gente viva. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque os medrosos não entrarão aonde? No reino de Deus. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Então eu quero concluir essa minha reflexão, essa minha meditação, dizendo aos irmãos o seguinte: Deus nos chama a viver pela fé e a romper com o medo do desconhecido. Estar conosco, Deus promete estar conosco todos os dias, como prometeu com Josué. E eu me lembro, quando eu era garoto, adolescente, meu filho está indo estudar agora no colégio interno, um lugar maravilhoso,
E eu me lembro quando eu fui para o colégio interno, eu era um garoto ainda, 17 anos, e eu tive que sair diferente dele. Eu estou incentivando, eu e a mãe incentivando, mas na época eu tive que ir porque meu pai mandou eu sair de casa, mandou embora. Eu não era uma pessoa, já era um cristão, já tinha me convertido, mas ele não queria que eu estivesse lá, não sei porquê, mas hoje eu vejo que se ele não tivesse feito isso, eu não estaria aqui. Então eu agradeço pelo meu passado, né? E não culpo ninguém pelo que aconteceu, ao contrário, agradeço a todos, porque foram motivos para que eu chegasse aonde eu cheguei. E eu me lembro que lá no colégio, todos aqueles garotos, aquelas garotas super bem arrumados, os pais vinham buscar final de semana, visitar. Meu pai e minha mãe nunca foi lá, nunca me mandou dinheiro, também não podia, eu não os culpo por isso. E eu ficava olhando e eu me agarrava na história de Josué. E eu me lembro que um dia, quando Deus falou para Josué assim, olha o que Deus falou para Josué. Deus falou assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu lhe terei dado. Eu me agarrei nisso com tanta força. E eu disse assim, aonde eu pisar, eu vou conquistar. E assim foi minha vida até hoje. Tudo que eu proponho no meu coração acontece. Não sou inconsequente e nem irresponsável. Mas eu aprendi que nós precisamos confiar em Deus mesmo quando não tivermos o controle de todas as coisas. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que você possa agarrar essa mensagem no seu coração. O meu desejo aqui não é expor ninguém, não foi expor ninguém, nem agredir ninguém, mas dizer para você o seguinte: para de perder tempo. Para de perder tempo. Se planeje, confie em Deus e tome as decisões que você precisa tomar. E Deus estará com você. Tenha certeza disso. Amém? Amém. Espero em Deus que essa mensagem tenha feito sentido para você e que o Espírito Santo nos dê uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém. Amém?